Olá, pessoal, para a nossa segunda parte da aula de hoje, da nossa revisão, tá? É muito importante, tá, gente? Muito importante a utilização da máscara na nossa época da nossa pandemia, da nossa epidemia, tá? Mas como eu estou sozinho em casa, estou gravando a aula para vocês, eu vou estar tirando aqui para ficar melhor a nossa comunicação, tá joia? Vamos falar na nossa segunda parte da aula, a gente está falando suporte básico à vida. A gente vai falar sobre respiração artificial e a ressuscitação cardiopulmonar. A ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar, como vocês queiram, tá? Cientificamente ela é chamada dessas duas formas. Tá? Uma angústia respiratória, ela pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Seja ela uma vítima clínica, uma vítima de trauma, tá? Onde as causas mais comuns de uma angústia respiratória seria o choque elétrico, um afogamento, uma asfixia, inalação de gases tóxicos, tá? Onde é que às vezes a pessoa está perdida lá, inalação de gases tóxicos, né? Traumatismo craniano, lesões torácicas, problemas cardíacos, acidente vascular encefálico, overdose de drogas e até mesmo reação alérgica, alimento, a poeira ou qualquer coisa pode dar alguma angústia respiratória. Então, vocês podem estar vivenciando isso a qualquer momento. E quais seriam os sinais que a pessoa ela tem quando que você consegue visualizar quando ela tem uma angústia respiratória? Padrões respiratórios anormais, ruídos incomuns, pele fria, úmida, coloração anormal da pele, tá? Onde é que a gente já está falando de palidez, rubor, de cianose. Vamos falar de grosso modo, né? Quando ela está mais pálida, quando ela está mais roxeada, tá? Quando ela está rosinha. Então você consegue ver dessa forma aí também alguns sinais da angústia respiratória. Tá? Além disso, temos aí a tontura, né? Temos os sintomas. Entre eles temos a tontura, temos a dor no peito, formigamento na mão, nos pés, esse também pode ser em algum caso da angústia respiratória. Tá? Onde é que a pessoa pode ter diminuição da fala também, né? Até o posicionamento da traqueia, você vê na linha mediana, está desviada um pouquinho para o lado, a retração dos músculos do pescoço, tensão dos músculos faciais do pescoço, dilatação das narinas, tá? Onde é que a pessoa não está conseguindo mais fazer a respiração. Então, tudo isso aí são sintomas, sinais e sintomas de uma angústia respiratória. Tá? Para nós fazermos a avaliação da vítima, quando ela está com para ver ou tentar diagnosticar que ela está com uma angústia respiratória, primeiramente a gente vai ter que procurar desobstruir as vias aéreas, tá, gente? Para tentar ver se ela está, ou tentar fazer ela voltar a fazer a respiração, né? Seja ela lenta, rápida ou não, para ela estar, pelo menos, fazendo a ventilação. Tá? E se necessário, precisa de um provimento, aí está fazendo uma respiração artificial para estar voltando nesse patamar, tá? Mas aí muitas vezes não, a respiração artificial ela já é feita por profissionais capacitados para isso, tá, gente? Então o primeiro passo seria determinar a ausência da resposta, né? Onde você vai se posicionar ao lado da pessoa, né? Procurar não movimentá-la, você vai ver, né, se ela está tendo os padrões respiratórios, se ela tem algum esforço respiratório. Você vai perguntar para a pessoa se ela está bem, não querendo bater um papo com ela, mas só para ver se ela tem alguma resposta, né? Tipo, né? Se ela consegue falar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, se você já viu aí de início, né, que a pessoa não consegue nada disso, não tem nenhuma resposta, nada, então você já teria que começar fazendo a reanimação cardiopulmonar, tá? Onde é que a gente vai falar sobre a técnica aí, um pouquinho além dessa aula, adiante dessa aula. E, em paralelo, você já tem que acionar o sistema de resgate médico, tá, gente? Não esqueçam desse detalhe muito importante. Tá? Então, você também tem a forma de você estar posicionando a vítima, onde você está abordando ela. Né? Primeiramente, você tem que se ajoelhar do lado dela, né? Você vai ficar praticamente de frente com ela, mas posicionada ao ladinho da pessoa, vai posicionar as mãos nos ombros dela para evitar que ela se mova, tá? Porque muitas vezes aí pode acontecer, acometer alguns
algumas particularidades, né? Às vezes alguma lesão subjacente, tá? Então, para isso você tem que posicionar a vítima de uma maneira ideal, só que para isso você também tem que se posicionar numa maneira correta ao lado da vítima. Tá? E também, para isso, tá? Para desobstrução das vias aéreas, temos, né, as manobras aí que nós estudamos em aula, que é a manobra da inclinação da cabeça e elevação do queixo, e tem também a manobra da tração da mandíbula. Tá? Então, essas duas manobras aí a gente já estudou em aula, mas a pessoa pode estar inconsciente, tá? Não esqueçam que a pessoa ela pode estar inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente, a língua ela pode relaxar, a língua ela pode tombar para trás, pode bloquear as vias aéreas, a epiglote também ela pode estar relaxando e bloqueando a garganta, tá? Então o esforço a respirar pode criar uma pressão negativa, essa pressão negativa pode atrair a língua epiglote para as vias aéreas. Aí, meu amigo, aí complicou. Ah, então procurar desobstruir. De que forma? Se houver líquido, você vai pegar o dedo médio indicador em um pano e tentar fazendo aquela técnica lá para remover, tá? Da boca da pessoa, né? Para tentar desobstruir a via aérea, né? Ou do nariz. Se houver líquido, tá? O dedo médio e o indicador em um pano e removam. Agora, se tiver algum resíduo sólido, você vai estar utilizando o dedo indicador, tá? Para tá removendo esse resíduo sólido. Nunca esqueçam, sempre observando os sinais vitais e a ausência da respiração, a ausência ou a presença da respiração. E, se necessário for, respiração artificial. A respiração artificial, ela pode ser feita praticamente de três formas, né? A respiração boca-nariz, tá? Na verdade, a respiração boca a boca, tá? Pode ser feita a respiração boca a boca, aonde seria, né, boca a boca, onde seria, por exemplo, a gente pode estar fazendo a respiração boca barreira, né, onde temos uma máscara, né, uma superficial para estar fazendo, né, que é o mais indicado, tá? Onde é que é o mais utilizado, né, o boca máscara. Na respiração boca nariz, aonde você não consegue desobstruir a boca da vítima, tá? Então, ou a boca é muito grande, ou sem dentes, ou tem lesões, então daí seria boca-nariz. A boca do socorrista, nariz do paciente. Temos também a opção do boca-estoma, né? O estoma é um orifício cirúrgico permanente no pescoço, através do qual o cirúrgico, ele respira, né? Então, aí seria, nessa opção aí, seria da boca-estoma. Tá? E tem que cuidar, a gente também tem que ter um cuidado muito grande com a forma que você, com a força que você vai fazer a respiração artificial, porque aí você pode vir a causar uma distensão gástrica, tá? Onde é que a insuflação do estômago com o ar é com muita força, tá? Então, isso pode ter uma disfunção gástrica, tá? Então, essas são as maneiras aí da gente estar fazendo a respiração artificial. Boca a boca, boca máscara, boca nariz e boca-estoma. Lembrando que tem diferenças aí para a gente estar fazendo para indivíduo obeso, para gestante, para criança, né, criança ou bebê, tá? Então aí tem a diferença nas técnicas também. Para fazer emergência por obstrução das vias aéreas. Tá? Então isso aí, no caso das vítimas, elas estão conscientes. Seria, primeiramente, a batida nas costas, mais a compressão do abdômen. Tá? Então, pegamos aí essa primeira gravura. Tá? Esse daqui seria a manobra de Heimlich, tá? que estudamos em aula. Já as vítimas inconscientes, quando a pessoa não tá responsiva, seriam as compressões torácicas. Então, se você não conseguir ventilar, né, no caso, seriam as compressões torácicas. Tá? No nosso caso, né, que somos socorristas, aí, profissionais da saúde, mas somos socorristas leigos, não devidamente treinados, tendo todo treinamento especializado para isso, simplesmente as compressões torácicas, tá? E não a respiração artificial. Mas em paralelo, ligando o serviço de resgate médico. Tá joia? Então, essa seria a desobstrução por vias aéreas, né? Que a gente tem a manobra de Heimlich, que a gente tem compressões torácicas, a respiração artificial, se você for treinado.
E a manobra de Heimlich também ela tem diferença para gestante, para obeso, como são feitas, né? E para bebês, como que comentamos aí também, tá? Então, para cada um tem essa particularidade. Então, primeiramente, você vai determinar a ausência de resposta. Aí você vai avaliar se a respiração está adequada ou se ela está ausente. Tá? Então, em paralelo, você vai pedir para alguém acionar o serviço de resgate médico. Tá? E também vai posicionar a vítima aí numa superfície firme e plana. Tá? Então, o resumo aqui dos procedimentos para as vias aéreas. Tá? Das vias aéreas, né, a gente tem aqui nessa coluna aqui as vias aéreas, as respirações iniciais, a respiração artificial, tá? A verificação do pulso e de outros sinais e as manobras para as vias aéreas obstruídas. Tá? Então, aqui nessa coluna temos o adulto de 12 anos ou mais, uma criança de 1 até cerca de 12 anos e o bebê do nascimento até 1 ano. Tá? Esses círculos vermelhos aqui, por que eu fiz? Para vocês verem qual que é a diferença. Por exemplo, se vocês forem ver as vias aéreas, praticamente é igual para todas as faixas etárias. Tá? A inclinação da cabeça e elevação do queixo. Só no bebê que tem que cuidar para não ter a hiperextensão, tá? Porque como ele é muito sensível, né? Então tem que cuidar para não acontecer a hiperextensão. As respirações iniciais, praticamente para todos é o mesmo protocolo, né? 2 respirações, 1 segundo por respiração, cada uma suficiente para causar elevação do tórax, onde é que você viu que o tórax elevou, voltou ao normal, tá? E a respiração artificial, a diferença está para os adultos, tá? De 8 a 10 respirações por minuto ou a cada 5 segundos. Tá? Já para criança e para bebê são de 12 a 20 respirações por minuto. Tem que ser um pouquinho mais ofegante ali. Tá? E a verificação do pulso, né, no adulto e na criança já é mais pela carótida, tá? E no bebê é mais o braquial, que é lá no braço. E as manobras para as vias aéreas obstruídas, né, que seriam as compressões abdominais, né, se a pessoa está responsiva. E o RCP, tá, quando ela está não responsiva. Beleza? Isso aí seria para adulto e para criança. Agora, para um bebê, batidinha nas costas, mais as compressões torácicas, tá? Batidinha nas costas, mais a compressão torácica. Agora vamos falar sobre a parada cardíaca, né? Onde é que a gente vai estar trabalhando a reanimação, a ressuscitação cardiopulmonar, já que a gente já falou da respiração artificial. Tá? Nesse caso, vamos pegar essa gravura, que ela é bem simples aí, do diagnóstico, né, do que deve ser feito num suporte aí para uma vítima que aconteceu de um trauma ou de um acidente que for. Tá? Então, primeiramente, vamos identificação precoce, uma parada cardiorrespiratória. Você já vai estar acionando o serviço de resgate médico. Tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Essa gravura é a sequência do suporte básico à vida, tá, gente? Seria a sequência do suporte básico à vida. Se você identificou, você vai começar a estar fazendo a reanimação cardiopulmonar, tá? Onde é que seriam as compressões torácicas. Não descarte o uso do desfibrilador, né? Porque isso aí pode estar acontecendo a qualquer momento também. Tá? E o suporte básico à vida, o suporte avançado à vida, né, que seria o serviço de resgate médico, e os cuidados pós, tá, da parada cardiorrespiratória. Então, esse aqui seria as gravuras aí do suporte básico à vida, a sequência do suporte básico à vida. Como que seria a forma até onde poderíamos chegar nesse caso? Por exemplo, você diagnosticou que a pessoa ela tem uma parada cardíaca, tá? Ela caiu lá, né? Você se posiciona ao lado da vítima, tá? Apoia a mão lá no ombrinho da vítima, pergunta se ela está bem. Ela não vai querer conversar com você, mas assim só para você ver que se ela tá consciente, se ela não está consciente, tá? Então, quando a vítima ela não responsiva, ela está inconsciente. Então, o que você tem que fazer?
você vai ter que procurar saber de tudo o que está acontecendo ali em volta, saber do local, o que houve, o número de vítimas e também os cuidados que podem estar sendo ministrados, tá? E só que se a vítima ela estiver não responsiva, pronto, já serviço de resgate médico, tá? Então isso aí vocês têm que ter na cabeça isso aí. Tá? Então você vai posicionar a vítima numa superfície plana, firme, tá? Com todas as técnicas para você estar fazendo o rolamento ideal da pessoa, tá? Você vai estar procurando fazer a desobstrução das vias aéreas com a manobra da inclinação da cabeça e elevação do queixo, tá? Você vai procurar verificar se há presença ou não. Se não há presença da respiração, imediatamente você já começa a fazer as compressões torácicas. Tá? Mas nessa observação aí que você vai fazer, observar o tórax, ouvir o ar, se está expelindo ou não, você vai sentir a respiração, você vai observar se há sinais vitais, tudo isso aí, no máximo, gente, 10 segundos, 10 segundinhos, coisa rápida, tá? E de acordo com a necessidade, tá? Você começou a fazer as compressões torácicas, né? Se você determinou a ausência da respiração e outros sinais vitais, tá? De acordo com a necessidade, você vai estar fazendo a ventilação artificial, né? Esperamos que até aí o socorro já tenha chegado também, tá? Onde seria, né, o indicado 2 sopros lentos, tá? E em 1 segundo. Tá? Então vai ser de acordo com a necessidade também. Você vai estar sempre observando se há elevação do tórax ou não, tá? Fazendo a respiração. Se há elevação, se não há elevação do tórax, então há uma suspeita de obstrução. Tá? Então você vai ter que desobstruir as vias aéreas se necessário. Tá? Sempre está observando os sinais vitais da pessoa aí também, e você vai ter que reavaliar a vítima após 2 minutos a cada 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar que você está fazendo com ela, tá? E se tiver o socorro avançado já presente, então não descarte o uso do desfibrilador, né? Então você vai ter que estar iniciando as compressões torácicas aí direto, para praticamente a cada 2 minutos você está fazendo essas compressões torácicas, tá? E procurar não parar em momento nenhum, tá? Só se for um motivo muito grande que está acontecendo ali em volta, uma outra coisa que está acontecendo com a vítima, né? Então, assim, a partir do momento que você começou a fazer essas compressões torácicas, gente, então procurar não parar, tá? Então, assim, no máximo, você cansou, não aguenta mais, se tiver em 2 socorristas, troca rápido, tá? Mas, por exemplo, o serviço de resgate médico, ele já tem esse devido treinamento para estar fazendo, né? Então, isso é muito risco da gente estar fazendo essa troca, né? Então, eles também fazem, né, como a gente viu em aula, né? Às vezes um está fazendo compressão torácica, o outro está fazendo a respiração artificial, né? Eles vão fazendo em paralelo, tá? Então, isso aí são para pessoas treinadas. E as compressões torácicas? Você viu que deu a ausência dos batimentos, tá? Agora a gente está falando das compressões torácicas, né? Do batimento aí do nosso coraçãozinho, tá? Você viu pelo pulso carotídeo, pelo pulso arterial, tá? E você viu por outros sinais vitais também. Determinou a ausência. Então, compressões rítmicas sobre a metade inferior do externo, que mantém o sangue da vítima circulando em 2 princípios. Primeiramente, você vai elevar a pressão na cavidade torácica, fazendo o coração bombear. Fazer a compressão direta no próprio coração. Tá? Lembra que a gente já viu a posição certinha da mão, né? Aqui a gente está fazendo só um breve resumo. As compressões torácicas e a respiração artificial. Consequentemente, na verdade, o objetivo disso seria para a circulação de sangue oxigenado, né, e até que venha o serviço de resgate, que tenha a desfibrilação e o suporte cardíaco avançado. Então, gente, até que não chegar esse suporte, por favor, não pare de fazer essas compressões torácicas se vocês estiverem nessa situação, né? Lembrando que a vítima ela tem que estar numa superfície firme e plana, decúbito dorsal para você fazer essa compressão, e a cabeça, por exemplo, não deve estar acima do nível do coração. Então, por isso, uma superfície plana. As roupas, elas
elas não impedem as compressões, mas elas podem impedir o posicionamento correto das mãos. Tá? Então, se for necessário, né, se você for o ágil suficiente para estar fazendo essa remoção, né, e tiver o devido treinamento, você vai ajoelhar próximo a um dos ombros da vítima. Você vai ajoelhar um dos dois lados aí dos ombros da vítima. Tá joia? Como que seria a identificação dessa parada cardíaca que você vai fazer? Que é um conjunto dos procedimentos realizados após uma parada cardiorrespiratória. Você vai ter destinados a manter a circulação do sangue oxigenado para o cérebro e os órgãos vitais. Então, vamos lá. Se a vítima está consciente, você vai chamar nominalmente a vítima pelo nome se souber. Se a vítima ela não responder, já é uma suspeita de parada cardiorrespiratória. Então, você vai ter que verificar simultaneamente a existência do pulso da artéria central, que é na carótida, né, se forem adultos, e a existência de movimentos respiratórios. Se existe o movimento respiratório, ele não vai ter índice de parada cardiorrespiratória, tá? Então, ele vai ser né, se vocês pegarem aqui, você vai ver que é sem indícios de parada cardiorrespiratória. Agora, se não existe, então é parada cardiorrespiratória confirmada, tá? Então, não está respirando ali, parada cardiorrespiratória confirmada. Você vai ter que iniciar as manobras de reanimação cardiorrespiratória imediatamente, tá, joia? Agora, se a pessoa ela respondeu, né, então já não tem indícios aí de parada cardiorrespiratória. Se a vítima ela está inconsciente, tá? Se ela não tiver inconsciente, então já também é sem indícios de parada cardiorrespiratória, daí que a pessoa ela tá respondendo você, né, tá conseguindo, conversando, né, e tá praticamente respirando e com os movimentos respiratórios aí do nosso tórax. Então vamos lá nas respirações, vamos pensar que você precisa fazer a compressão torácica, né? Para fazer a realização das compressões torácicas, então você tem que posicionar mais ou menos dessa forma, tá? Ao lado da vítima. Tá? Posicionamento das mãos, né? Onde os braços, cotovelos e ombros, eles têm que estar diretamente acima das mãos. Nariz, ombro e umbigo, eles têm que estar alinhados verticalmente. Tá? Então, aqui, posição 1. Tá ok? Na posição 2, né, onde você vai ter que pressionar direto para baixo, usando o peso da parte superior de seu corpo, tá? Para comprimir o externo da vítima de 4 a 5 centímetros, aí, dependendo da situação. Tá? Onde é que você tem aqui o número 2, né, onde as compressões com 5 centímetros de profundidade elas vão ser feitas. Tá? E no item 3, podemos ver, liberar completamente a pressão para permitir que o sangue volte para o coração. Então, permite que o tórax volte à posição normal a cada compressão. Então, você vai estar sempre analisando o movimento, né? Comprimiu, voltou. Comprimiu, voltou. Comprimiu, voltou. Tá? Então, sempre tentar analisando isso aí. E na posição 4, né, mantenha as mãos sobre o tórax da vítima durante toda a compressão e elas têm que ter suaves e rítmicas. Tá? Então, ela tem que ter praticamente aí 100 compressões por minuto, né, para pessoas leigas aí tá fazendo esse procedimento. Agora vamos lá. Realização da RCP de adulto. Quando tiver um único socorrista, você diagnosticou a ausência da resposta, você vai analisar os sinais para a parada cardíaca, então você já vai, paralelamente, você vai acionar o serviço de resgate médico. Você vai checar o pulso, vai ver a importância minimizada, se ela está difícil para inexperientes ou pressão arterial baixa, né? Então, se a pessoa ela tem vai checar o pulso, às vezes ela tem inexperiência, não é tão fácil isso aí também. Tá? Então, 100 compressões por 2 minutos, praticamente para um socorrista leigo, tá? 30 compressões para cada 2 ventilações em 2 minutos, para um profissional da saúde, tá? E você vai ter que avaliar também o retorno espontâneo da circulação, né? Você vai estar fazendo o uso do desfibrilador, né, e também, né, não descartar o uso do DEA e também essa 30 compressões por 2 ventilações. Você vai avaliar, né, agora vamos ver para a pessoa leiga, né, então, por exemplo, você vai estar avaliando o retorno espontâneo da circulação da vítima, tá, vai fazer as 100 compressões por minuto, tá, com uma respiração por minuto, tá, então seria 100 compressões por 2 minutos.
Então, em cinza, tá? Vocês podem ver que aqui seria para um socorrista leigo, tá? Em amarelo já para facilitar aí a didática, né? Para vocês verem como seria o procedimento de um socorrista profissional, tá? Então, a mãos no tórax, né, novamente, e as compressões. Repita o ciclo até a chegada do serviço de resgate médico. Não pare em momento nenhum. Tá joia? Então, e essa RCP, ela tem que ser rápida, contínua, frequência de 100 compressões por minuto, no mínimo, tá? O ideal aí seria para 200 compressões, né? Mas no mínimo 100 compressões por minuto. Profundidade mínima de 5 centímetros em adultos e crianças e 4 centímetros em bebês. Tá? Não se interrompido, ao menos que seja necessário. Tá? Então, procurar não interromper esse procedimento. Aqui estão o resumo dos principais componentes do suporte básico à vida para adultos, crianças, bebês. Tá? Então, aqui você pode ver qual que seria. Aqui temos a coluna do componente, né? Como você vai estar reconhecendo, qual que é a sequência da RCP, qual que é a frequência de compressão, a profundidade da compressão, o retorno da parada torácica, interrupções nas compressões, né? As vias aéreas, a relação da compressão, ventilação, as ventilações, tá? Quando o socorrista não treinado ou treinado e não proficiente, né? Que vai ser feita só as compressões, tá? No caso aqui, né, descartado a respiração artificial, tá? As ventilações com via aérea avançada, né, que já seriam profissionais da saúde, e a desfibrilação, que é o uso do DEA. Tá, gente? Aqui tem as particularidades do adulto, da criança e dos bebês. Tá? Por via do nosso tempo, não vou estar falando sobre cada uma delas. Tá? Então, mas aqui tem um breve resumo aí, já vai ajudar bastante vocês. Aqui temos a comparação entre as diretrizes de RCP. Tá? Temos a da Cruz Vermelha e da American Heart Association, né, que é a mais utilizada. Tá joia? Então, aqui também tem um breve resumo. Aqui a gente está falando dos procedimentos via aérea, respiração, das obstruções de vias aéreas por corpo estranho, né, em adultos, em crianças, em bebês. Tá? Então, aqui está toda a diferença deles também. Finalizando das compressões torácicas, da respiração artificial, tá? Da reanimação cardiopulmonar, vamos falar sobre a hemorragia e choque, tá? Para finalizar o nosso assunto do nosso bimestre. A hemorragia ela é definida pela perda de sangue em virtude do rompimento de vasos sanguíneos. O choque ele é um fornecimento inadequado de oxigênio e glicogênio para as células do coração, cérebro, pulmões, entre outros. Tá? Então, o choque ele já é aí um pouco um nível acima aí da nossa hemorragia. Tá? Então, temos exemplo de hemorragia onde a perca de 1 litro de sangue ela já é considerado sério, né? A perda de 1,5 litro de sangue é considerado fatal. Se for no pescoço, a hemorragia, então a gente está falando de minutos, né? A severidade também, ela depende na rapidez da fluidez do sangue, no tamanho do vaso, seja ele se for a veia, artéria ou vaso capilar, né? Se ela é interna ou externa, a origem do sangramento, o que influencia muito também é a idade, o peso, a condição física da pessoa, tá? Se for ameaças vias aéreas, a respiração, né? Para estar obstruindo também. E temos sinais, sintomas aí de pele, frequência cardíaca, força de contração, enfim. Se a hemorragia ela não tiver controle, ela pode vir a levar ao choque. Tá? Então, por isso, o choque ele está num grau mais severo aí. A hemorragia externa, o que temos que fazer? Tá? Só que você sempre, gente, a gente tem que estar é fácil de visualizar, né, a hemorragia externa, para você fazer o controle de sangramento. Primeiramente, você teria que estancar o sangue, que seria a pressão direta e mais elevação. Tá? Só que, lembrando, gente, se possível, sempre ter uma barreira, né, onde é que tem a vítima, a barreira e você, para evitar doenças infecciosas. Tá? Primeiramente, a gente teria que estancar o sangue. Para isso, indicado aí uma pressão direta e elevação. Né, se for em algum membro, por exemplo, né, se for na cabeça, tal, daí já seria diferente, tá? Onde você tem que ter um curativo estéreo, o mais limpo possível, você vai ter que pressionar
vamos pensar que é no membro, né, onde você tem que pressionar firmemente sobre o curativo no local, tentar procurar no mínimo uns 10 minutos aí segurando, tá? E elevação do membro, tá? No nível do coração, exceto se tiver fratura, se tiver lesão, se for, né, em alguma outra parte do corpo, tá? Uma compressa fria, ela desestimula o fluxo sanguíneo, tá? Então, isso aí também seria interessante. Então, primeiramente, estancar o sangue. Determinar a causa, fonte de sangramento e a condição geral da vítima, né? Você vai ter que fazer a exposição do ferimento para você estar tratando ela, para você estar estancando o sangue. Posicionar a vítima na posição em que ela será menos afetada pela perda de sangue, tá? Na hora que você for estar fazendo o posicionamento dela, né? Então, por exemplo, se ela está tendo uma hemorragia, né? Aqui na dorsal, você vai procurar tá limpando também o local, tá? Então, isso aí, primeiramente estancando sangue, depois limpando o local, claro, com todos os materiais aí propícios para isso, né? Esterilizados ou limpos para estarem fazendo isso. Manter as vias aéreas desobstruídas, tá? Então, primeiramente, vamos lá. Controlar o sangue, prevenir ou controlar o choque, vendo os sinais vitais e fazendo constantemente a avaliação da vítima, tá? Você fez uma vez a avaliação da vítima, você não pode estar procurando aí, você deve estar procurando fazer novamente. Não foi que você fez uma vez, você vai parar, né? Então tem que estar sempre procurando fazer isso aí. Tá, então, precauções com relação às substâncias do corpo. A gente vai estar falando agora um pouquinho sobre cada um desses itens, tá? Então, as precauções, você sempre tem que estar com as mãos limpas, né? Tá utilizando materiais limpos para estar fazendo esse caso. Tá, então, vamos lá. Na compressão direta e elevação, se for em um membro, né? Curativo externo, tá? Você vai estar fazendo curativo estéreo, você o mais limpo possível. Tá? Pressione firmemente, né, sobre o curativo, sobre a hemorragia, tá? Onde é que você vai ter que segurar aí pelo menos uns 10 minutinhos. Beleza? Já falamos sobre isso. Feito o curativo, você vai estar fazendo a bandagem de pressão. Tá? O que seria isso? Primeiro, você, de preferência, um curativo um pouquinho mais grosso, e a bandagem você vai estar passando, né, ao redor do curativo. E você vai estar sempre verificando os pulsos distais, mas também a coloração, tá, da pele, porque você tem que ter muito cuidado para você não apertar com muita firmeza, muito forte, a fim de estar obstruindo aí a circulação, né, impedindo a circulação. Não descarte o uso da tala inflável, tá? Então, primeiramente, temos lá, você fez o curativo na pessoa, né? Você vai estar deslizando a tala, cuidado para não tirar o curativo do local. Depois você vai fazer inflar a tala, né? Só que sempre você vai estar verificando também o pulso distal, tá? Porque também aqui nesse caso pode ser que você vai estar impedindo a circulação da corpórea, da circulação sanguínea corpórea da vítima, tá? Então também tem que estar vendo esse pormenor. O torniquete, tá? O uso do torniquete, tá? A gente já viu também que ele não é muito utilizado, tá? Mas só para vocês estarem sabendo, tá? Do que se trata. Seria quando há um rompimento, uma grande artéria, um sangramento, ele está praticamente incontrolável, né? No ambiente de guerra lá, que aconteceu isso aí, tá? Então o membro foi totalmente ou parcialmente decepado, né? Você vai estar apertando aí para estar evitando essa hemorragia, né? Para estar diminuindo essa hemorragia. Então, cuidado para você não apertar muito forte, você vai estar podendo lesar os músculos, os nervos, os vasos também. Tá? Então, e se você não apertar o suficiente, pode interromper o fluxo venoso. Tá? Então, sem interrupção da artéria. Né? Então, quando pode vir a acontecer o maior sangramento da ferida. Tá? Então, tem que estar treinado e em ambiente propício para estar fazendo o uso do torniquete também. Não podemos deixar de falar do manguito do esfigmo, tá? Que ele serve aí também para como fazer uma pressão direta, né? Para estar estancando sangue. Então, prenda o velcro onde ele não procura não abrir de repente, tá? A hora que você prendeu ele, você vai começar a inflar até uma pressão
que leve a parada do sangramento, que você viu que, né, deu uma paradinha no sangramento lá. Geralmente seria de 10 a 20 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial diastólica, da pressão arterial diastólica. Então, nunca esvazie, se você fez essa técnica aqui do manguito, nunca esvazie sem uma recomendação médica, tá? Então, deixe estar com pressão ali, beleza? Deixou. Quando deu a compressão, quando deu a liberação médica e você está desinflando o manguito, tá? E a hemorragia interna, tá? E caso a gente está falando de hemorragia externa, agora vamos falar sobre a hemorragia interna, onde é que a identificação dela já é mais difícil, onde o sangue ele se acumula nas cavidades do corpo, onde pode ter um sangramento pela boca ou qualquer outro orifício, né? Nariz, orelha, o que seja. Você vai estar analisando pelo tempo do enchimento capilar, pulso fraco ou rápido, pele fria, úmida, pegajosa, pupilas dilatadas com reação lenta à luz, queda da pressão arterial. Quando a vítima está ansiosa, inquieta e com sede ou com náusea e vômito, você já pode desconfiar da hemorragia interna. Respiração rápida e profunda também, perda de consciência e parada cardiorrespiratória, e também o choque aí já pode ser suspeita de hemorragia interna. Tá? Choque seria a situação da falência do sistema cardiocirculatório em manter a distribuição do sangue oxigenado para os tecidos. Qual que seria o mecanismo? Vamos pensar bem lá no nosso aparelho cardiovascular, tá? Que é uma das principais causas aí de morte, que vem a óbito, que vem a acontecer em diversas situações. Ele é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para o corpo e eliminar, consequentemente, eliminar o CO2 e mais resíduos. Os oxigênio, ele já vem provém dos pulmões, e os nutrientes, ele vem do intestino e do fígado. Tá? Então, o CO2, juntando os detritos celulares, levando-os para os órgãos responsáveis pela excreção, tá? É perfusão tecidual, ou seja, são os capilares. Agora, quando tem uma falha no sistema, tá? Pensando em tudo isso aí, quando tem uma falha no sistema, uma falha na perfusão tecidual, que são os capilares, levando a vítima a desenvolver o estado de choque. Beleza? Então, tudo isso aí pode estar relacionado ao coração, falha na bomba, o sangue, a perda de sangue ou plasma, ou vasos, que seria da dilatação. Tá? Lembrando que o choque ele pode ser hemorrágico, ele pode ser anafilático, tem outras formas aí de choque que pode vir a acontecer. Tá? Os mais simples aí que a gente teve, os mais comuns que a gente teve vivência na nossa aula foram o anafilático e o hemorrágico. Tá joia, pessoal? Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e agora vamos voltar para a sala de aula, que a gente vai ter uma atividade aí valendo presença e nota. Tá joia? E boa prova a todos. Prova não, né? Atividade avaliativa remota.